Gravando. Alô, galera da felicidade, que prazer grande poder estar aqui com todos vocês, porque, afinal de contas, esse cara aqui do meu lado, que está aí já fazendo sinais, ele é o Misael, e aqui à minha direita está o Giovanni. Giovanni, que você sabe, no nosso programa Tô na Área, nós vamos contar para você, o nosso gestor, nosso diretor, o Gil, ele é um atleta profissional, inclusive com o Clodô, do Canto do Rio, clube amador aqui de Novo Hamburgo, eu já fiz o contrato do Gil, né? Se bem que eu não posso mandar para eles aquilo que foi objeto do primeiro jogo pós-pandemia da equipe da Felicidade, onde logo na primeira bola ele matou no peito, deu 2 passos para trás e caiu estatelado no chão. Isso não posso mostrar para o Clodô. Mas a verdade é que ele está negociado para o Canto do Rio. Negociei seu passe a R$150 por partida, R$50 por gol marcado, só não vale gol de pênalti. E o Misael, não é? O Misael não foi possível negociar o passe do Misa, eu apenas negociei o passe do seu irmão, que é estudante de odontologia, não é? E vai prestar tratamento dentário a R$50 a consulta para os atletas do Canto do Rio. Sejam bem-vindos ao Tô na Área. Começo pelo Misael, este homem que me atazanou a vida com o Cavani, mas eu dizia para ele desde o primeiro dia, Cavani não vem, Cavani não veio, Stuani não veio, e vem um tal de Thurin, argentino de 31 para 32 anos, que é do Cerro Porteño do Paraguai, coma esta massa azeda. Seja bem-vindo ao Tô na Área, Misael. Assim, nós vamos começar assim. Assim. Oi, galera, tudo bem? Tô na área também. Aqui nesse programa tem pouco cabelo, mas muito conteúdo. Fica com a gente, hein? Por falar em pouco cabelo, ele está na retaguarda, é o Cris, o homem do pouco cabelo também, exemplo de mim, do Misa e também do Giovanni. E Giovanni Dias, você que agora é gestor de rádio, mas antes de ser gestor de rádio, foi um grande centroavante da várzea da cidade de Novo Hamburgo. Seja bem-vindo ao Tô na Área. Não tem como aguentar o Marcão, cara. Olá, minha gente, tudo bem? Prazerzão estar falando com vocês. É quase tudo verdade. Ele negociou mesmo o meu passe com o pessoal do Canto Rio, sem eu sequer ter dado aval para isso, mas enfim, está negociado, a gente vai cumprir. E eu não fui jogador profissional, não. Misa, como é que tu te sente, Misa, pós-Cavani? Te prometeram Cavani, te prometeram Stuani e te entregam Thurin. Como é que tu te sente? São quase iguais, né? Quase iguais. Quase iguais. Como é que tu te sente com o Thurin? Quase iguais, cara. Cara, eu não conheço ele e eu vou confessar, como torcedor do Grêmio, cara, eu fiquei muito frustrado com a não vinda dele e eu confesso que eu assistia mais notícias, mais esporte antes da vinda do Cavani. Lembrando, Marcão, que a única pessoa que ainda acreditava ali nos últimos dias, a única pessoa do mundo... Não era do mundo, não. Que e acreditava assim, na vinda do Cavani era o Misael Silveira. E eu tinha uma informação. Mas tu tinha uma informação que nem o presidente Romildo tinha. Não, o presidente Romildo ligou para mim, pelo amor de Deus, disse para aquele rapaz que o Cavani não vem. Uma coisa é fato. O Grêmio tentou, cara. Só que tinha que não fechar na Europa. A gente sabia que era muito difícil isso. E o Romildo falou o tempo inteiro. Cara, vai ser muito difícil ele vir para cá. Não tem um clube da Europa que não vai querer ele. Eu como um bom gremista, eu posso revelar, ao contrário de outros aqui nessa bancada que não podem revelar seu time. Também, eu posso revelar meu time. Eu como um bom gremista, não gostaria que o Cavani tivesse vindo pro Grêmio. Não seria uma boa aposta. Não seria uma boa aposta. Ia quebrar a banca. Eu discordo porque o Grêmio iria pagar o teto. É o quê? 900 mil hoje pro Jeromel? Pro Jeromel, sim, mas o Cavani jamais viria para 900 mil por semana. 900 mil. Por jogo. Teto do Grêmio, o teto do Grêmio hoje é 900 mil, é isso? Isso. O Grêmio ia pagar o teto e o resto é investidor. Vai reachar. Poxa, o cara ganha 3, 4 vezes mais do que eu. Então é o seguinte, pega o cara lá, o tio do não sei o quê, pega a empresa do não sei o quê. Se tu jogar bola que o Cavani fez, se for o 4º artilheiro da década como o Cavani tu vai ter investidor como eles e vai ter o mesmo salário. O cara não quebra vestiário. Eu acho, ao meu ver. Eu acho que o Cavani não veio pro Grêmio porque ele observou os cruzamentos feitos para a área pelo Orejuela e pelo Cortez e disse, pá, não vou que é ruim. Os caras iam ter que aprender a cruzar. Eu cheguei a, assim, abrindo meu coração para vocês, eu cheguei a sonhar com o Cavani.
Mas aí assistindo os jogos do Grêmio, com os desanimava, cruzamentos isso é verdade. de Cortez, não tem condição, cara. Desculpa, mas não tem E condição. não tem um meio armador também, né, cara? Não temos. Não tem. Um cara não tem. pifador, o Grêmio faz tempo que não tem, né? O pifador Acho que tá- o Luan foi o último. O último, maestro Foi pifador. foi o Luan. Luan né? que levou esse final de semana 5, né, cara? Mas o o que Luan, tá acontecendo coitado, mas com tu sabe o que Corinthians, né? o, Que tristeza, cara. o Luan, ele não é um mau jogador. O Luan, ele não está, na minha opinião, no decréscimo, no descenso, no ocaso da carreira. É que o time do Corinthians não ajuda. Eu assisti o jogo ontem, estava esperando para transmitir o Internacional e assistir na cabine todo o jogo. A equipe do Corinthians é muito fraca. O sistema defensivo do Corinthians não existe. O sistema defensivo do Corinthians é mais ou menos como os guarda-costas, anjos da guarda da família Kennedy. E o Todos Cássio morreram. no Grêmio, hein? Cara, mas o Flamengo ontem passeava em campo, cara. É que o Flamengo... Passeava em campo. O Flamengo já é, a gente sabe Ele é e todo extraterrestre, é faz A gente superior. sabe muito bem o que é o Flamengo passear em campo. O Flamengo, não, o Flamengo é superior. A gente, todo mundo sabe disso, todo mundo tem esse conhecimento, é superior. Mas a facilidade com que eles jogaram ontem, cara, tipo, impressionante. O Everton, o Ribeiro, Sim. Joga muita cara, bola. eu acho que ele fez fila nos 4 Sabe jogadores. quem é que o Acho que ele Flamengo- fez em fila em toda a zaga do Corinthians, entrou a área dentro e fez um golaço. Pedro, acho que é o maior centroavante do momento no Brasil, né? Com certeza, Jogando o futebol Pedro, brasileiro. Com certeza. Como Pedro, joga aquele guri, Gabigol. cara? Agora, o que me encanta no Flamengo, o Flamengo me lembra muito o Flamengo deste ano, o Boca Juniors, campeão da América em cima do Grêmio. A impressão que tu tem é que eles jogam superior. futsal na grama, porque eles jogaram todo o segundo tempo do estoque. Juan- Todo Por que o tu segundo tem tempo que do lembrar Estoque, isso? Juan Ramon Riquelme. O não Riquelme entendi- pegava a eu não bola e entendi ele por que que- passeava em campo com aquela bola, tanto na Não mão entendi quanto... por que que o Marcão, tipo, do nada lembra dessa final. Ô, Não, Gil, eu posso... tu como um bom gremista, Não entendi. tu teve mágoa do Boca Juniors como nós tivemos do Flamengo? Eu não tive, eu gosto do Boca, cara. Cara, naquela gosto do Boca. final, o Grêmio não era pra ter chegado naquela final. Todo mundo O reconhecia Grêmio tinha um isso. time, cara, muito limitado, medíocre, mediano. Em todas as áreas do time era mediana. Agora tu chega na final com, cara, uma máquina que era o Boca na época, com o Riquelme voando, porque o Riquelme tava voando. Palácios. Tinha vindo da Europa, né? Sim. Do Vija. Sim. Ele tinha vindo do vídeo, estava voando, cara, não tinha como segurar. E aí ainda a gente foi com a esperança, eu lembro que a gente estava esperançoso, assim, tipo, joga fechadinho, não vai Por pra que cima. que o Grêmio era não vai pra esperançoso? cima. Porque ele virava sempre, né? Não, Todos os resultados ele virava. Os gremistas todos assim, tipo, vamos fechadinho, vamos pra La Bombonera, fechadinho e tal. Ninguém faz falta no Riquelme. Não façam falta no Riquelme. A primeira bola que o Riquelme pegou na frente da área, o Patrício chegou e Falta. rachou ele. Rachou ele. Cara, gol do Boca. Gol do Boca. Isso aqui ficou daquela campanha do Grêmio, o Patrício. O Patrício era um jogador de interior, do 15 de novembro de Campo Bom, que chegou ao Grêmio para a disputa daquela Série B. O Carlos Eduardo era um menino que surgia no Grêmio. O lateral esquerdo era o Lúcio, que literalmente foi corrido do Palmeiras. Eu recordo que foi uma cena horrível, ele com a família num restaurante próximo ao antigo Parque Antártica, e os torcedores do Palmeiras, ele teve que deixar a família no restaurante, sair correndo do restaurante para não ser agredido. Então teve coisas ali bem... Diego Souza, né? Diego No Souza. começo, bem mais jovem. Teve coisas interessantíssimas. O Patrício, que era um jogador em nível de interior. Tcheco, o nosso Tcheco, 10. O nosso 10, Tcheco, o nosso que era eterno 10. extremamente comum, Pifador. jogador comum. Eu gostava do Tcheco. O Sandro Goiano, outro jogador extremamente comum. Uma coisa muito boa do Tcheco é que ele é gremista de coração, né? Gremistão, cara. Eles tinham Então, identidade com a Pra vocês terem torcida. uma ideia, o Grêmio foi um milagre do mano. Cara, mas Mas é que tipo... o Grêmio decidiu uma Libertadores da América com um centroavante chamado Tuta, que fez um único gol em toda a campanha. Tu imagina Não tu dá pra chegar entender. à decisão da Libertadores com um centroavante que fez um gol em toda a trajetória. o Tuta e o seu famoso chicletinho, né? Jogava E vocês lembram que o Grêmio revertia muitos resultados naquele ano, né? Inclusive no Gauchão. A gente tomou uma goleada do Caxias, fomos lá e fizemos 4, revertemos. E aí Mas perdemos pro é São que Paulo 1x0, fizemos foi 2x0. desproporcional, era muito desproporcional as duas equipes, cara. Eu lembro que o Cadu, o Carlos Eduardo, que era o menino Ascensão na época, era Sim. o nome mais, assim,
promissor do Tava bem elenco do aquela Grêmio, cara, 5 minutos de jogo. Tomou um encontrão do Ibarra, foi parar na Jogo, pista até lá, acabou o guri. cara, ele quase caiu na Acabou. arquibancada, cara. Acabou. Acabou o Cadu. Na primeira bola dele, que ele Primeira pegou, bola. puxou pra linha de fundo e o cara E chegou o Sandro Goiano é deu. expulso porque na hora de revidar na meia cancha, zona morta, levanta o pé na cara do jogador do Boca e foi expulso. E não vamos diferença culpar era o muito Carlos grande. Eduardo por isso, né? Anos depois, Neymar passou E pela o mesma Patrício? situação na final contra o Barcelona. 4-0 pro Barcelona, o Neymar não conseguiu fazer absolutamente nada. Embora- E ele tava voando aqui no Brasil, lembra? ele Embora gurizão, haja moicano. um É difícil pro universo, jovem. universo de diferença entre Cadu e Neymar, né? Tipo, E Pra daí- te ver, pra te ver que não dá pra Não, é questionar. mesmo um craque, né? O cara é um craque e passou por isso. Imagina o Carlos Eduardo, Naquela- que era apenas um bom jogador, né? começando, né? Um menino. Naquela final, o Grêmio foi engolido, sabe, pela estrutura do Boca. Tem o terceiro gol do Boca, que é um gol do Riquelme. O Riquelme, com 1,90 m de altura, uma cobrança de escanteio que vem da direita, ele sobe e abre os braços. E ele abraça todo o sistema defensivo do Grêmio e entra cabeceando a bola para a rede, com todos abraçados. Ali tu via o que o Grêmio não estava à altura. Estava na altura da sua história, mas não estava com um time à altura para aquele jogo da Bombonera. Nós tínhamos um goleiro chamado Sarra, lembra? Sarra. O Sarra ele era um bom batedor de falta e nunca teve oportunidade no time, lembra? Porque o Tcheco era o nosso batedor. Agora, falando em goleiro, eu lamento demais hoje o Grêmio não ter goleiro pegador de pênalti. Para mim, o goleiro, primeiro requisito, cara, saber pegar pênalti. Olha quantos pênaltis aconteceram esse ano. Algumas coisas eu acho que o Grêmio peca, o Grêmio de hoje peca. Por exemplo, não temos um goleiro pegador de pênalti, nunca mais. Eu acho que depois do Vitor, o Groi ainda Groi fez. pegou uns Pegou importantes, alguns né? pênaltis, mas não era especialista. O Vitor é impressionante, porque o Vitor era quase que, tipo, é certo que ele pega. Era quase Vitor certo era que ele. muito O pegador. Vitor é muito bom pegador de pênalti. Eu acho que foi o último goleiro que o Grêmio teve a esse O nível. Derlei assim, não era pegador de pênalti, lembra? Não era. Eu não lembro de um pênalti que o Derlei defendeu. Mas agora, Não lembro. algumas coisas me preocupam no Grêmio. Por exemplo, isso do goleiro não ser um goleiro pegador de pênalti. E aí, assim, pênalti, o adversário já é tipo, bota a bola no meio e sai jogando porque é gol. É gol, a não ser que o cara erre, o cara seja muito ruim e erre o pênalti. E outra coisa, o Grêmio, cara, não faz gol de escanteio, cara. O último gol de escanteio, tu lembra, Marcão? Que o Grêmio Gol de fez escanteio de do cabeça. Grêmio. Eu acho que foi o David Braz ainda. De Brás, eu lembro desse gol. Pode Logo que ser. ele chegou, se eu não me engano, ele fez gol. Eu sou muito crítico, sabe? Eu O coloco. Souza não fez gol de escanteio Eu- esse ano? Eu coloco muito na conta do presidente Romildo. O presidente Romildo Bozan Júnior, ele veio bem até a pré-temporada do Grêmio neste ano. Polêmico isso vou aí, hein? explicar. Quando nós já estamos... Olha lá, hein? Olha lá. Quando hein? nós Falar do estamos... nosso presidente. Não. Quando nós estamos com 2 semanas de pré-temporada, o presidente Romildo capitulou e permitiu algo que eu, como presidente ou vice de futebol, não permitiria. Não, pera um pouquinho. Eu não vou trocar, Renato, preparador físico, não vou trocar preparador de goleiro, não vou trocar fisiologista, não vou mexer em nenhuma estrutura, porque eu vou pagar esse preço em agosto, setembro, outubro. Já estou com 2 semanas de pré-temporada, não vou mudar. Ele capitulou, ele muda a concepção física, troca-se preparador físico, troca-se preparador de goleiro, troca-se todo o departamento de fisioterapia. E hoje o Grêmio está pagando um preço muito caro. O Grêmio corre menos que os seus adversários. Jeromel se machucou de novo, né? O Grêmio corre menos que os seus adversários, o Grêmio machuca mais que os seus adversários, então isso me preocupa no Grêmio. E outra questão que eu acho que o presidente Romildo capitulou, não tinha voo, quando estourou a pandemia, não tinha voo para o Eduardo Cudê voltar, e o presidente Marcelo me disse, olha, como tu vai voltar, eu não sei. Se vai voltar a nado, se tu vai voltar caminhando, mas eu te quero aqui com toda a tua comissão técnica nas 10 semanas de trabalho físico que estão sendo propostas pelo governador Eduardo Leite para nós trabalharmos no Beira-Rio. E o Renato ficou, mas eu sou comórbido. Eu fiz 2 cirurgias cardíacas, 2 pequenas intervenções em 2 diferentes férias, eu tenho que ficar no Rio. Ficou no Rio jogando futebol na praia. O espinho na carne do Renato é o Rio de Janeiro. Então o que eu penso é o Ele não seguinte, aguenta o ficar que eu sem. penso é que o Talvez Grêmio é por se isso atrasou. o sonho tão grande de treinar o Flamengo. Quando vocês falam que o Douglas cresceu, o Douglas teve aquela temporada maravilhosa com o Grêmio na conquista da Copa do Brasil. A que se deve ali? A uma construção tática.
O Ramiro foi reposicionado entre a lateral direita e a meia direita ofensiva para quando o Douglas estiver com a bola, ele está na frente do Douglas protegendo para que a marcação dura não chegue. Quando o Douglas estiver à frente ou quando o Douglas estiver girando, ele era um protetor. Na verdade, o Ramiro ele gravitava. Ele gravitava em torno do sol, que era o Douglas, protegendo o Douglas de toda e qualquer situação. Então, eu acho que aí o Renato pecou, viu? Eu acho que o Grêmio precisava. O que todos os treinadores que enfrentam o Grêmio dizem? O Lacerda, humilde treinador do Caxias, que ganhou do Grêmio quando bem entendeu até na final do Gauchão. O que ele disse? Puxa, a gente já sabe como o Grêmio vai jogar. Mano Menezes, Lacerda, Tite, qualquer treinador que enfrentar o Grêmio sabe como... Mas nas vezes que o Grêmio precisou ganhar, ele ganhou. Olha, isso é fato. Precisou ganhar do São Paulo e não ganhou. Não. Tá no meio de tabela. O Grêmio no meio de tabela. Não, vamos lá. Vamos o Caxias, a gente fala muito do Caxias. O Grêmio perdeu 3 pro Caxias. Era as 3 vezes que o Grêmio podia perder. Se tem um time, olha aqui, ó, não pode São Paulo, Santos, Fluminense e Internacional estarem à frente do Grêmio. Não podem. Por quê? Porque Internacional, São Paulo, Santos, Fluminense... Não passa por passa por uma estratégia 2020, assim? Não, é que Gil... Me parece que o Grêmio abandonou, literalmente abandonou. Eu acho que não. Eu acho que isso é uma desculpa falha. O que o Rodrigo Caetano disse ontem num programa que eu até apresentei na Co-Irmã? Esses dias ele disse o seguinte, no último domingo. O Grêmio... 2016, 2017 e essa versão 2020 começou a ser construído quando? Começa a ser construído com Anderson Moreira, começa a ser construído com o Felipão, começa a ser construído com o Roger e tem essa continuidade de 4 anos com o Renato. Então o Grêmio está há 5 para 6 anos sendo construído. O que nós estamos propondo? Nós começamos uma construção com o Oder Hellmann. Nós estamos agora dando acabamento à obra com o Eduardo Cudê. E sabemos que o amadurecimento ainda não aconteceu. E tomara a Deus que possa acontecer com o Cudê em 2021. Então, eu acho que o Grêmio negligenciou. O Renato, ele não deu ao Grêmio o que todos nós sabíamos que ele tinha que dar. Que era uma nova formatação tática, uma nova formatação técnica. O Grêmio não encaixou peça. Na Libertadores, quando o Grêmio precisar ganhar, ele ganhou. Passa por reinvenção. Tá, mas aqui, ó, o Renato não sabe... Lá, primeiro da chave. Vamos lá. O Grêmio não sabe... qual é o melhor posicionamento do Robinho no time. O Grêmio não sabe qual é o melhor posicionamento do Everton no time. O Grêmio não corrigiu posicionamento de pisar na área que tinha o Arthur e que o Matheus Henrique não tem e que precisa ser dado. O Renato parou de acrescentar. O Renato não acrescenta as individualidades do Grêmio. Eu acho que o Grêmio acho que o Renato é muito dependente de um ala esquerdo que era o Pedro Rocha, que era o Pedro Rocha, depois foi o Cebolinha, e agora o PP. Eu acho que o Grêmio é muito dependente. O esquema tático do Renato é muito dependente de um ala matador ali, que é um dos guris. Quando não tiver isso, cara, aí nós estamos perdidos. Por quê? Porque a gente não tem o meio armador, né? A gente tá falando muito de Grêmio, vamos eu queria falar do líder do Campeonato Brasileiro. O que foi garfado, o Grêmio que foi garfado. Deixa a tua fala dita, o Grêmio foi garfado. Eu quero que tu fale, o Grêmio foi garfado. O Grêmio foi muito prejudicado. Olha, tu sabes que ontem eu fiz uma entrevista, eu fui o primeiro a entrevistar no domingo Leonardo Lamacchia, diretor jurídico do Grêmio, e ele disse: Marcos, só posso conversar contigo 10 minutos, porque eu entro às 11 da manhã em ponto do domingo que passou, numa live com o presidente Romildo e demais pares para formular o ofício que nós vamos agora às 2 da tarde de hoje, segunda, impetrar a CBF pedindo a anulação da partida. Aí, rapidamente, o Paulinho Pires Marcão, erros de jogo não configuram a anulação da partida. Por exemplo, o Grêmio reclama um pênalti não marcado sobre o Kahneman. O Grêmio reclama um pênalti não marcado sobre o Jeromel. O Grêmio reclama que teve 2 jogadores saídos na maca que vão para ressonância e que podem ficar longo tempo afastados, Alisson e Luiz Fernando. Isso não configura para anular a partida. Teve mais uma agressão ao PP, que era passível de expulsão e não teve expulsão. Isso nada anula a partida. O que pode o Grêmio postular e levar à anulação da partida é o fato de que aconteceu 48 horas antes da partida uma reunião dos dirigentes do São Paulo com dirigentes da CBF, onde eles queriam a alteração do time da arbitragem e levaram.
Alterou-se o time Opa, do VAR. sério? O time do VAR foi alterado porque o São Paulo alegou que havia sido prejudicado por aquele time do VAR em jogos anteriores dentro deste Campeonato Brasileiro. E levou. Ao levar isso, o que aconteceu? Aconteceu que isso pode ser a determinante para o Grêmio conseguir a anulação do jogo. Nenhum erro de campo vai dar isso. Pasmem, porque esse árbitro de sábado, perdão, já havia passado a mão no Grêmio em outras oportunidades. Mesmo? Outras oportunidades. Se eu não me engano, o cara que o Ramiro xinga na saída de campo era esse mesmo árbitro. Isso aí. Há 2 anos atrás. Que coisa, hein? Mas eu queria falar demais no Inter, porque nós temos aqui Marcos Couto, que defende a tese de que o Internacional é uma tartaruga em cima de um poste, é isso? Sim, essa expressão. o Internacional... Não se sabe como chegou. Isso só mostra sabe que vai cair. Descrédito total do Marcos E eu Couto. sempre, atenção, eu gremista sempre discordando de Marcos Couto, porque eu acho que o Inter sim, para a realidade, para a régua que é muito abaixo do futebol brasileiro, o Inter tem um elenco que pode chegar. Bom, em todas as entrevistas coletivas, o Eduardo Cudê sempre usa uma expressão portenha, que o elenco é curto. O que ele quer dizer que o elenco é curto? Ele diz para o torcedor colorado, eu não vou ser campeão brasileiro, ou da América, ou da Copa do Brasil, com o Rodinei e com o Heitor na direita. Muito menos com Moisés, o Wendel e Matheus Jussa na lateral esquerda. Eu não vou ser campeão brasileiro da América ou da Copa do Brasil com esse momento técnico terrível vivido pelo Cuesta. Eu, teimoso que sou, Eduardo Cudê, eu não vou ser campeão brasileiro com zagueiros inaptos para saírem jogando lá de trás e que entregam 2, 3 bolas por jogo ao adversário. No próximo domingo, se eu entregar essas 2, 3 bolas ao Flamengo, eu vou estar tomando 3-0 no Beira-Rio com 15 minutos de jogo. Então eu acho, por exemplo, o Lindoso. O Lindoso não dá um passe correto para frente. Até mesmo os passes laterais do Lindoso ele tem uma dificuldade tremenda. O Rodrigo Dourado ficará pronto, mas não para 2020, ficará pronto para 2021. O D'Alessandro, eu não sei quanto tempo dura o D'Alessandro. Se ele dura 20, mas mais do que 25, 30 minutos de jogo, ele não dura. O Inter perdeu. Por exemplo, o Internacional tem marcado no Campeonato Brasileiro, vamos rapidamente aqui olhar, o Internacional marcou 28 gols no Campeonato Brasileiro. Se não me falha a memória, 17 gols marcou o Thiago Galhardo. Com os 3 do Guerreiro, são 20. Então, se o Thiago Galhardo espirrar, saúde, porque sem Thiago Galhardo o Inter não tem gol, porque ele fez 17 ou fez 17. Com os 3 do Guerreiro, que não joga mais desde agosto, são 20. O restante do time só fez 8. Então, tem M razões para eu te dizer mas o Inter tem Edenilson, o Inter tem o Galhardo, o Inter tem o Lomba. Minha mãe tem esse filho, não resolve nada. O Edenilson nitidamente está cansado, cara. Mas eu achei ele um bom jogador. Não, ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Eu não vou vender ilusão ao torcedor colorado. Não, eu acho ele um ótimo jogador. Mas o Inter é líder. O que o Inter é candidato? Eu vou ser torcedor colorado. O Marcão quer me Internacional. O Inter é candidato a uma vaga direta, Libertadores do ano que vem, dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter é candidato a cair numas quartas, quem sabe semifinal de Copa do Brasil, e aplacar com o dinheiro da Copa do Brasil muito do seu déficit. E o Inter sonha... É planificação. O Rodrigo Caetano só não diz. O Rodrigo, a planificação do Inter é essa. O Rodrigo Caetano, fora do microfone, diz para a cachorrada. A cachorrada sabe, ele diz... Porque o Grêmio e o Inter sabem jogar quando tira o favoritismo. O Internacional... É por isso que... olha só, presta atenção em mim. Por isso que nas quadras de futebol, nas quadras de society, nas quadras de salão, em que a gente vai, todo mundo me faz a mesma pergunta. Qual que é o time do Marcão? O Marcão tem que ser gremista, cara, porque o Marcão é muito tendencioso. Outros falam que ele é colorado, outros gremista. Qual que é o time do Marcão? Todo mundo me pergunta isso. Todo mundo. Porque o Marcão acaba de dizer que o Grêmio está no lugar onde não deveria estar, no meio da tabela. Deveria estar brigando as 3 primeiras colocações e acaba de dizer que o líder do campeonato brasileiro, que lógico que eu, como gremista, sempre acho que existe um salto alto aí, e isso é inevitável, que o líder do campeonato brasileiro está ali por um momento breve e logo deve cair. O campeão brasileiro é o Flamengo, gente. O campeão brasileiro será o Flamengo. O Atlético Mineiro, o Internacional, daqui a pouco o São Paulo, serão meros flanelinhas. Serão coadjuvantes. Gente, vamos lembrar que a Copa do Brasil ainda não começou e a Libertadores vai voltar de novo. Aliás, sobre a Copa... Só o Atlético Mineiro vai estar jogando o Brasileirão sozinho. Sobre a Copa do Brasil... O Atlético Mineiro vai voltar forte. Sobre a Copa do Brasil, cuidado Grêmio com o Juventude... Cuidado Internacional com o Atlético Goianiense. Não pode... Pelo que eu vi, que o Juventude tem jogado... O Atlético Goianiense deu 3 no Flamengo, né?
Sim, no na Campeonato primeira Brasileiro, rodada. primeira rodada. Não, eles não são bobo, não. Não tem time bobo, não. E outra, o Internacional corre sério risco, porque o Inter precisa de ponto contra a Católica quinta-feira no Apoquindo, aos pés da Cordilheira. E isso vai desgastar demais um time. Um time que vai chegar aqui na sexta-feira, por volta de 8, 9 da manhã, não vai treinar, só vai dormir, descansar. O Inter é rainha das noivas para o jogo contra o Flamengo. É cama, mesa e banho para jogar contra o Flamengo. O Inter é candidato a perder para o Flamengo na próxima rodada, porque o Inter vai estar cansado. O Inter é cobertor curto. Quem é que entra na vaga do Edenilson? Quem é que entra na vaga do Patrick? Então, o foco do Inter tem que ser Libertadores. Não, o porque foco... Claro. ele focando em Libertadores, porque tu mesmo disse que ele precisa de pontos, ele perde para o Flamengo e perde a liderança. O foco do Inter é ganhar perde a dinheiro e liderança. pagar conta. O foco do Inter é ganhar dinheiro e pagar conta. Sério. O foco do Inter é ganhar dinheiro, pagar conta e não perder o que tem, porque não tem como comprar. Thiago Galhardo daqui a pouco pode ser convocado à seleção brasileira, senhoras e senhores. Se continuar fazendo gol, que nem ele tá. Vai qualquer um. Hoje, não. Bom, também tô tem ironizando. Também tem isso. Mas vai qualquer um para a seleção brasileira hoje, né? Se o Felipe Coutinho joga na seleção brasileira... Depois que foi aquele lateral do Corinthians... Não. Concordo contigo. Se o Richarlison Pombo, que não joga nada, tá na seleção brasileira... Se o Richarlison Pombo tá na seleção, se o Felipe Coutinho tá na seleção... Foi aquele lateral do Corinthians para a seleção de novo? Eu não vi a escalação. O Fagner, foi? Cara, o Fagner já jogou Copa do Mundo. Hoje qualquer um veste a seleção, a camisa amarelinha do Brasil. É impressionante. É verdade. Tá Eu me lembro que uma época, gente, para vestir, era só a gente jogava na Europa, porque eram os melhores mesmo do Brasil, e eram realmente jogadores, os mais bem pagos do mundo. Se Jeromel jogasse na Europa, ele era titular da seleção brasileira. O Jeromel é uma perda para a seleção brasileira. Se Jeromel, e tem liderança. E é líder. Eu não gosto do Tite, vou dizer aqui. Eu acho o Tite um pernóstico do caramba. Quem seria o melhor? O Tite, para mim, ele fez todos os cursinhos com o Marco Kirsch, presidente, diretor institucional de cursinho da Hamburgo. Todos os cursos de neurolinguística. É um pernóstico. Ô Marcão, e no lugar do Tite, quem tu colocaria? No lugar do Tite hoje... Pois é, porque, cara, porque essa é uma pergunta que sempre se faz. Por exemplo... Eu iria para um estrangeiro. Eu gostaria de ver o Jorge Jesus na seleção brasileira. Quem? Jorge Jesus. Eu gostaria de ver. Não sei. Eu gostaria de ver. E aí o pessoal diz: o elenco do Flamengo está provando que não é bem assim. O Flamengo agora começou a vencer. Agora, com o mesmo elenco do ano passado. Acho que não, gente. Acho que não. Porque essa é sempre uma dúvida. Por exemplo, há poucos dias atrás a gente falava sobre a saída do Renato. A torcida pedia a saída do Renato. Pede ainda. A torcida ainda pede a saída do Renato. Tu gostaria de que ele saísse? Cara, eu acho assim, porque para tirar uma pessoa como o Renato do Grêmio... Pessoa que tem uma estátua lá. Tem que ter alguém muito grande assim para colocar no lugar. É que o Renato fadigou, gente. Mas não, quem que tu colocaria, Marcão? O vestiário do Grêmio o Maicon escancarou isso. O vestiário do Grêmio está com problemas. Não, está com problema. É lógico, assim. E eu não acho que o Renato tenha que ser imortal ali no cargo. Mas quem a gente colocaria? Não dá para tirar o Renato e trazer alguém que está iniciando na carreira. É que, na verdade, o Grêmio... treinador. Na verdade, o Grêmio precisa dar uma limpada, né? O Grêmio precisa dar uma limpada. Eu acho que no fim do ano eu agradeceria ao Renato pelos serviços prestados, eu agradeceria ao goleiro Vanderlei pelos serviços prestados. Só um pouquinho. Final do ano? De 2020? Mas a temporada não acaba em 2020. Final do ano que eu digo é meados de fevereiro. Tem que agradecer. Gente, pro bem do Grêmio, tem que agradecer ao Renato, tem que agradecer ao Cortez, tem que agradecer ao Maicon, tem que agradecer ao goleiro Vanderlei, tem que agradecer ao Diego Souza. O Grêmio precisa fazer agradecimentos. O Grêmio precisa levá-los todos até a estátua do Renato, bater palma, inaugurar mão na calçada da fama, pé na calçada da fama do Grêmio e mandar embora. E refazer. O Grêmio precisa ser refeito. E até do ponto de vista diretivo, eu acho que o presidente Romildo ele cansou. E o discurso do presidente Romildo também cansou. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que se Guerreiro estivesse no time, o Galhardo faria tanto gol assim? Estaria brilhando tanto no Inter assim? Eu acho que sim, porque eu acho que o Thiago Galhardo ele tem aparecido bem centralizado. Mas ele gosta do lado do campo. Aliás, o Internacional tem no Yuri Alberto um atacante que gosta da lateral do campo. Tem no Thiago Galhardo atacante que gosta da lateral do campo. E o Paulo Guerreiro ele é muito inteligente para o pivô, sabe? O Paulo Guerreiro, o Tite, quando da entrevista coletiva antes do jogo contra a seleção peruana, perguntaram para ele sobre o Paulo Guerreiro. Ele disse: o Paulo Guerreiro é o melhor pivô da América Latina.
Nós estamos dando Gosto sorte. muito desse jogador, Por cara. quê? Porque ele faz o Como é pivô. Tu bom, imagina, o Yuri Alberto que sabe chegar pela lateral do campo, o Thiago Galhardo que sabe chegar pela lateral do campo, o Edenilson que fez ontem um gol chapando, vindo de fora da área. São todos jogadores que dependem do pivô. Pivô que a Martinalha não sabe fazer. E um jogador que não consegue jogar com a dupla do Grêmio, né? A dupla Jeromel e Kahneman, que eles fecham direitinho. É difícil um ataque que consegue jogar com essa zaga do Grêmio, né? É que inteligentemente, o que a zaga do Grêmio faz? O Jeromel nunca deixa o Guerreiro ficar colado nele. Se o Guerreiro tentar colar nele, ele sai e vai lá para frente. E deixa sempre o Kahneman. E o Kahneman colando em qualquer um, cara. Mano. O Kahneman não desgruda mais. Tu vai embora pra casa e o Kahneman é grudado em ti. Que acerto, Porque né, cara? Que acerto de impressionante. dupla de Eu acho que zaga, essa é a né, dificuldade do Guerreiro. Só Arilson e Adilson que... E você sabe como E aí, foi a como o apresentação? Guerreiro não tanto. é, eu acho que aí tá a grande dificuldade. Como o Guerreiro não é alguém, não é um matador de velocidade, tipo, não vira em cima do Kahneman e sai correndo. E aí eu acho que ele fica sempre no bolso Tu do sabe Kahneman. como né? foi a apresentação do Kahneman no Grêmio? Mas ele é um baita jogador. Cada Guerreiro. jogador que é contratado, eles pedem que o jogador suba numa cadeira e se apresente para os demais, né? E o Kahneman subiu... Não, perdão. Colocaram a cadeira e o Kahneman deu um chute na cadeira. E aquela cadeira goianinha se espatifou toda quebrada. E comigo é assim. Por cima, Que nem quando por riba... o Marcos Couto entrou na Rádio Felicidade. E o Kahneman por riba, cotovelo. Por barro, pontapé. Foi mais ou menos assim que o Marcos Couto entrou na Felicidade. A gente ia fazer exatamente. uma homenagem. Não. O negócio é fazer sucesso Chegou no e chutou microfone. a cadeira, tá até hoje a gente descontando a cadeira mensalmente dele, porque era uma cadeira, Que eu inclusive, quebrei usada pela eu quebrei direção. uma cadeira cadeiróide, daquelas que ficam no banco de A reservas. cadeira usada pela direção, hoje... a gente Pessoal, eu responde por acredito no Inter no Campeonato Brasileiro e eu acredito no Grêmio na ela. Copa do Gente, Brasil. considerações finais. Que bom pra Prazerzão, um prazer enorme fazer parte desse programa, que Prazer foi deve ir ao ar toda semana aí no nosso YouTube. Cara, estar do lado do Marcos Couto, estar Não, do lado eu- do uma Misael alegria. Silveira, impressionantemente feliz Bondade estou. desse E eu Gil, quero hein? agradecer ao Gil Bondade pela desse comissão que ele vai me dar por ter feito o contrato dele no Canto Rio e quero agradecer ao Misael pelo irmão que está me dando um clareamento nos dentes lá na Savoia Por isso que ele tá Odontologia, falando muito, viu? meu irmão, Quero hein? agradecer a vocês. Não espere muito do Gil no Canto Rio, porque o Gil tá acima do peso e tal, agora voltando de quarentena. E realmente estou fazendo fiasco nas quadras. Semana passada a gente foi Jogando e muito. levou um É o balaio. Kahneman, nosso Kahneman. Valeu, gente. Um abração. Tchau.